Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Estamos na cidade do futebol, casa das seleções e sede da Federação Portuguesa de Futebol, para falar da Liga 3. Este patamar competitivo tem como objetivo preparar os clubes para uma entrada nas ligas profissionais e que ajude ao desenvolvimento de jogadores, treinadores e árbitros. Com a Liga 3 está criada a exigência do ponto de vista desportivo, mas também a nível estrutural e das boas práticas. Connosco temos Hélder Postiga, diretor da Federação Portuguesa de Futebol e responsável pela Liga 3. Muito obrigado, Hélder, por nos ter recebido, por nos receber nesta Casa das Seleções, sede da Federação Portuguesa de Futebol. Diogo Luís, muito obrigado também pela presença neste Jogo Económico. Hélder, vamos começar a falar desta Liga 3, de facto uma das enormes novidades ao nível do que é a competitividade no futebol em Portugal, uma criação recente, começou esta temporada. Em que medida é que esta Liga 3 poderá reduzir aqui o o gap, digamos, entre o profissionalismo e o amadorismo no futebol? Antes de mais, agradecer o convite e falar de um tema que muitas vezes nos esquecemos quando falamos de futebol. E é um tema determinante até para a sustentabilidade do nosso futebol. Esse é o ponto crucial da criação desta Liga 3. Aumentar a competitividade e, sobretudo, encurtar o patamar que existia entre o Campeonato de Portugal e a Segunda Liga. E que era um fosso que vocês notaram como de facto muito grande, não é? Sim, não só desportivamente, mas também a nível de infraestruturas para alguns clubes, a nível organizativo, e nós pretendemos, com a criação desta Liga 3, e esta será a Liga da Federação, é uma grande aposta da Federação Portuguesa de Futebol, que está pensada já há alguns anos, onde foram importantes os contributos das associações, dos próprios clubes, dando-nos esses inputs do aumento que necessitava, do aumento da competitividade, da exigência de requisitos mínimos para que esta liga fosse criada. Tem na sua gênese, de facto, a competitividade, mas também um espaço para o futebolista português desenvolver-se. Nós falamos no encurtamento do degrau que existe, porque muitas das vezes o que acontecia era equipas do Campeonato de Portugal tinham muitas dificuldades em entrar nesse tal profissionalismo. A Liga 3, não sendo uma liga profissional, como eu costumo dizer, é profissionalizante, que é dar competências às estruturas que rodeiam todo o clube, aos próprios treinadores, dar a visibilidade que pretendemos e que o merecem, treinadores e jogadores, e acreditamos que com esta liga, de facto, esse degrau é encurtado. E esse é, de facto, o nosso segundo objetivo, que quando as equipas abandonarem a Liga 3 e subirem ao patamar profissional, estejam melhor preparadas do que estiveram num passado recente. Diogo, estamos aqui a falar, de facto, de um encurtamento entre aquilo que tínhamos no futebol português, que era, muitas vezes, a dificuldade das equipas que vinham precisamente do Campeonato de Portugal, como o Hélder estava a referir, chegarem à Segunda Liga e terem enormes dificuldades numa liga que é extremamente competitiva, a Segunda Liga Portuguesa. Até que ponto é que é importante, de facto, a criação desta Liga 3 para que as equipas, de facto, cheguem depois à Segunda Liga com reais probabilidades de, quem sabe, lutar por uma chegada à primeira? Olha, eu vejo isto de vários quadrantes. O primeiro, o desportivo, e o Hélder já tocou, a competitividade, criar aqui um patamar de competitivo mais intenso, de forma a que os jogadores, ou seja, os intervenientes, jogadores e treinadores, estejam mais preparados para a realidade que vão encontrar pela frente. Vejo outro patamar também fundamental, que é o organizacional, o Hélder também acabou por tocar, que é preparar as estruturas para aquilo que vão encontrar no futuro. E repara, preparar as estruturas tem muito impacto. Porquê? Porque muitas das vezes não é por falta de qualidade desportiva que as equipas sobem e descem. É por falta da organização que está por trás. E, portanto, dar consistência, dar sustentabilidade aos projetos é fundamental para que as equipas consigam ter um crescimento sustentável ao longo do tempo, que eu acho que é aquilo que todos pretendem. E, portanto, desse ponto de vista, em termos organizacionais, em termos desportivos, faz todo o sentido. E depois é criar também aqui um patamar mais baixo, Liga 3, mais baixo, abaixo das ligas profissionais, mas de criar aqui uma cultura diferenciada em Portugal. Nós temos falado isto constantemente, muitas vezes o futebol é falado por mais motivos, e eu acho que a Liga 3 pode potenciar e pode ser aqui
um ponto de partida para que os de cima também comecem a ter uma visão e uma abordagem diferente àquilo que é o nosso futebol. Sim. Porque a verdade é que nós temos dos melhores intervenientes, está aqui o Hélder, que já nos representou lá fora, mas temos inúmeros grandes atletas que começaram a crescer no início do século XXI, temos grandes treinadores, temos grandes embaixadores, mas depois o nosso futebol nunca é falado pelos bons motivos. E, portanto, eu acho que a Liga 3 também pode ser um exemplo, pela forma popular, pela forma dinâmica, pela diferença com que é falado, e é falado sempre de uma forma positiva, é ver sempre o copo meio cheio e nunca ver o copo meio vazio. Sim. E eu acho que isso pode ser um ponto importante para que os outros em cima comecem a abordar o futebol também de outra forma, comecem a criar uma cultura também em Portugal diferente, não uma cultura de fomentar a paixão pelo ódio, mas sobretudo fomentar a paixão pelo prazer do jogo, pelo fair play, pelo respeito pelos adversários. E eu acho que a Liga 3 pode ter também aqui um papel muito importante no dinamismo que nós pretendemos imprimir no nosso futebol. Entroncando um bocadinho nesta mensagem que o Diogo passou, e acho que é importante, um dos objetivos que também foi a criação desta Liga 3, à parte da transparência que queremos que tenha, da credibilidade, queremos que seja uma liga popular, Certo. alegre, ou seja, que não se perca aquele caráter que muitas vezes existia no Campeonato de Portugal e que naturalmente que é muito característico das equipas mais pequenas, que é aquele sentimento de pertença dos adeptos em relação ao clube da terra, não é? Aliás, o nosso slogan é o puro futebol. Eu claro. acho que nós focamos muito, nós enquanto direção da Federação, nesta Liga 3, no sentido de que haja a interação da comunidade, da região, da proximidade com os clubes, que eu acho que essa é a maior sustentabilidade para o clube. E é nisso que estamos a debater e acreditamos que tem tido grande dinamismo e grande visibilidade, não só o clube, mas também toda uma região. E nisto, as parcerias que nós fomos criando, porque nós estamos a falar aqui da parte mais sustentável do negócio de futebol, e percebemos que há uma grande dificuldade a nível infraestrutural no futebol português, principalmente neste patamar, a nível de infraestruturas, e a parceria que nós fomos criando, federação, esta parceria tripartida, federação, certo, clube, autarquias, para melhorias das agentes locais, não é? Que esse foi um fator muito importante. Das infraestruturas, porque alguns clubes tinham deficiências infraestruturais e acho que, a nível de estádios, há requisitos mínimos para competir na Liga 3. O Diogo é jogador e percebe a dificuldade que é se o relevado não estiver em boas condições, se não for um relevado natural. E esse é um dos requisitos, porque nós queremos promover o futebolista e se não tiver um bom palco, dificilmente consegue expor a sua maior qualidade. Não, existe aqui uma situação que tem a ver com o momento em que vivemos no futebol português e que tem a ver também com este futebol pós-pandemia que vai ter que ser, por todos os motivos e mais alguns, e nós falamos disso todas as semanas, Diogo, no programa, vai ter que ser diferente para o lado da sustentabilidade e de outros fatores. Esse envolvimento, e o Hélder, no início, antes da criação da Liga 3, fez aí uma volta a Portugal para perceber um pouco a realidade, não é que não percebesse, mas para estar mais por dentro dessa realidade. Esta Liga 3 considera que tem aqui uma dupla exigência, tendo em conta o momento em que vivemos, mas também, se calhar, a percepção por parte dos agentes locais, autarquias e, se calhar, até o tecido empresarial que está à volta desse clube, perceberem que tem que haver uma maior envolvência com os clubes locais para que estes se tornem também competitivos e que possam dar alegrias às pessoas da sua terra? É fundamental. Mas é muito exigente, não é? Este é um desafio tremendo. Mas as autarquias, nós tivemos as abordagens que tivemos com as autarquias, foram muito positivas e os próprios autarcas compreenderam a necessidade e a importância que o futebol tem nas próprias regiões e as próprias sinergias que eles criam, que o futebol traz para dentro da cidade. E esse é um ponto muito positivo, onde, de facto, há que dar os parabéns à maior parte das autarquias que estão conectadas com a Liga 3, porque são parceiros importantíssimos nessa tal dinamização, têm estado muito presentes, são muito importantes a nível do apoio às infraestruturas. A própria Federação, nesse acordo tripartido, onde criou um fundo de apoio às infraestruturas, eles são parceiros ativos na melhoria dessas tais infraestruturas. Agora, é importante que voltemos a ter, e não me canso de referir, que esta liga seja uma liga positiva, que seja uma liga exemplar nesse sentido. Existe o ranking do puro futebol, que é uma inovação. Esta também é a liga da inovação, que nós costumamos dizer.
porque há o ranking por futebol, onde no final da época os 3 primeiros serão premiados ou bonificados, neste caso, com um prémio monetário por boas práticas, por bons comportamentos, por a criação de projetos sociopedagógicos. Existe também, que é um documento muito simbólico, que é a Carta de Princípios assinada pelo Presidente, pelo treinador, pelo capitão de equipa em representação do plantel e pela própria equipa de arbitragem, e comprometer-se com a competição. Eu acho que isto é um passo de inovação, vai entroncar naquilo que o Diogo disse, queremos ser exemplo até para ligas profissionais. Esse é um aspecto muito interessante, esse aspecto que o Diogo tocou, que é o facto desta Liga 3 poder ser um exemplo para as ligas profissionais. Pergunto se esse é um risco que a Liga 3 corre em termos do sucesso que poderá ter, que é muitas vezes ter a capacidade de ser, se calhar, mais exigente com os seus protagonistas do que os escalões profissionais deviam ser. Não, o risco de sucesso, digamos. Eu acho que a Federação, nos últimos anos, habituou-nos a essa transparência, a essa exigência. Eu acho que se nós criamos esta competição, temos que propor esses valores aos clubes e a quem participa nesta liga. E acho que os clubes, de uma forma com maior ou com menor dificuldade, têm compreendido que isto é o futuro. E eles, trabalhando bem dentro das próprias casas, seguramente terão sucesso nesta competição. E é nesse caminho que temos insistido. Os clubes estão muito entusiasmados e perceberam que é o nosso maior elogio, mais do que os adeptos gostarem da competição, os clubes estarem focados e comprometidos com esta competição e perceberem que isto é um plus na evolução como clube. Muitos deles tinham muitas dificuldades a nível de estruturas, de gestão do próprio clube. Nós, Federação, criamos equipas operacionais para ajudar os próprios clubes a melhorarem, seja na comunicação, seja no marketing, seja na questão de apresentar a sua marca a patrocinadores. Nós, Federação, damos esse apoio porque percebemos que para crescerem os clubes têm que dimensionar a sua própria marca e não só a nível desportivo, ter o mérito desportivo de conseguir atingir outro patamar, mas também a nível interno dimensionar a sua marca. Diogo, há aqui há vários aspectos interessantes relativamente àquilo que são os cadernos de encargos, que as inscrições só sejam aceitas se houver uma demonstração de inexistência de dívidas ao fisco, a atletas ou treinadores, mas houve aqui que eu dediquei aqui alguma atenção, tem a ver com o facto dos clubes terem de dar a conhecer quem é que são as pessoas ou entidades ou empresas que estão envolvidas no capital social. Este é um sinal muito importante até para aquilo que estavas a falar, o exemplo para cima. Sim, sem dúvida. Em conhecer os beneficiários efetivos é fundamental para nós percebermos quais é que são as reais intenções desses investidores no nosso futebol, neste caso na Liga 3, até porque pode ser mais fácil a entrada numa Liga 3 do que numa Liga profissional, mas é importante para todos os intervenientes dentro da competição que percebam quem é que são os beneficiários e o que é que eles pretendem efetivamente do futebol. Só pretendem vir para cá para ganhar reconhecimento, se pretendem efetivamente vir a investir não só no futebol, mas também naquilo que o Helder disse bem, a parte organizacional e a parte da economia real. E eu acho que isso é fundamental e é o tal exemplo que a Federação está a dar aos demais, é encontrar e direcionar um caminho, e o caminho passa pela criação de um ecossistema em cada uma das regiões. E um investidor que venha para investir no futebol tem que ter noção que para crescer não vai consegui-lo só pela vertente desportiva, porque senão não vai conseguir agregar atrás dele toda uma capacidade humana que permita fazer com que a evolução seja não só em termos desportivos, mas também em termos financeiros. E, portanto, por isso é que eu acho importante este périplo que o Helder fez nas várias câmaras ao longo do país, porque cria ali, abre portas, permite que os clubes, as câmaras se unam, que consigam juntar também os próprios agentes económicos, que eu acho que é fundamental que os agentes económicos interajam diretamente com os próprios clubes, todos percebam qual é o objetivo desta Liga 3, é criar a tal economia dentro de cada uma das regiões, de forma a que todos consigam ganhar. Ganha o win a Câmara, ganha o win os agentes económicos, ganha o win os clubes. É uma relação em que todos podem sair a ganhar se as coisas forem bem feitas. E no limite, acho que também o desporto acaba por ganhar e o desporto também cria e tem competências que são fundamentais para o crescimento. Formar não é só formar para o desporto, é formar também para a vida humana e, portanto, desse ponto de vista, se nós conseguirmos, se a Federação, neste caso, conseguir criar aqui um ecossistema fantástico dentro das próprias regiões e criar o tal interesse, a tal motivação, que é fundamental para que tenha tudo um crescimento sustentado,
eu acho que pode ser um grande exemplo para as ligas profissionais e, no limite, um bom investimento para aqueles investidores que venham investir com boas intenções, sabendo que vão ganhar pela vertente desportiva, mas também vão ganhar depois pela vertente financeira, porque qualquer investidor, quando investe, tem que ter aqui algum retorno financeiro, naturalmente. E até, de certa forma, essa envolvência acaba por criar, essa envolvência com as autarquias, com o tecido económico à volta desses emblemas, até, de certa forma, acaba por criar aqui uma espécie de massa crítica que, de certa forma, faça aí algum escrutínio relativamente àquilo que são as reais pretensões de quem vai investir num clube, não é? Sem dúvida, e repara, isso é fundamental, é preparar o terreno para depois podermos atrair melhores investidores, naturalmente que é isso que se pretende no limite, mas também é analisar o contexto que vivemos, e a Liga 3 surgiu num contexto pós-Covid. E o contexto pós-Covid é um contexto difícil em termos económicos. Sim. Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer num futuro próximo, eu já não digo num futuro longínquo. Podemos vir a ter dificuldades económicas, e tendo dificuldades económicas não vão ser as câmaras que vão suportar os clubes. Claro. E, portanto, esta aproximação entre federação, câmaras, agentes económicos é fundamental. Porquê? Porque o papel das câmaras pode ser muito mais do que financiador, que era aquilo que foi no passado. As câmaras financiavam, havia clubes, regiões que dependiam só das câmaras. As câmaras podem já não ter essa capacidade, mas ao mesmo tempo conseguem... Tem outras frentes de batalha, não é? Mas vão conseguir aproximar... Deixa-me só aqui interromper-te, que é um ponto importante. A parceria que eu falei daqui com as autarquias é sobretudo no apoio às infraestruturas, certo. Nunca nos clubes. Exatamente. Porque eu acho que há uma deficiência generalizada em Portugal a nível de infraestruturas, ainda para mais neste patamar competitivo. Claro. Vemos clubes com estádios que não tinham os requisitos mínimos sequer para participar na Liga 3, e aí, em participação, com o financiamento com a Federação Portuguesa de Futebol e a autarquia, conseguimos melhorar essas tais infraestruturas. Eu acho que é importante este tema, porque nós não queremos que os clubes que haja aqui um financiamento seja alavancado pela autarquia. Claro. Nem queremos e longe disso. Acho que é importante separarmos aqui um bocado. Agora, acho que as autarquias são parceiros importantes, sobretudo em melhorar as infraestruturas, porque pode ser para o clube, pode ser para o atletismo da própria cidade, pode ser para a formação da própria cidade. Eu acho que este é o caminho. E nós, quando estamos a falar ainda agora dos próprios investidores, da autarquia, nós queremos que isto seja tudo muito transparente. Claro. A transparência é uma palavra fundamental nesta competição que se chama Liga 3. E isto é fundamental, porquê? Porque era o que eu estava a dizer, muito mais do que serem papel financiador, o objetivo é que eles sejam até promotores do desporto e aproximarem os clubes dos agentes económicos locais. E desse ponto de vista, o que é que vai ganhar? Vai ganhar a cidade. O que é que a Câmara pretende que a cidade ganhe, que a cidade se desenvolva? Porquê? Porque vai haver muito mais mobilização em torno do clube, vai haver muito mais economia a funcionar, vai haver os jovens também a quererem jogar futebol naqueles clubes que estão a ter uma dimensão já diferente e estão a ter uma visibilidade diferente através da promoção que a Federação faz no Canal 11. Portanto, há aqui um conjunto de vetores que são fundamentais e, no limite, tem a ver com a transparência. Porque, nos dias de hoje, aceitar que seja uma Câmara a financiar só um clube fica mal visto para a sociedade. E por isso é que bate aqui naquilo que o Helder está a dizer. O que a Câmara tem que fazer é ajudar, ou permitir, ou criar as relações de forma a que os clubes possam ter um leque de opções que possam utilizar, que possam ser benéficas para eles e para os seus investidores ou para os seus parceiros e, no limite, fazer uma promoção local como um todo. É o tal ecossistema que eu acho que é importante que se crie. Até porque um recinto desportivo melhorado vai servir toda uma comunidade e não só os praticantes de desporto desse clube, não é? Sim, não é, Helder? É esse o objetivo, sobretudo. Esse é o objetivo, melhorar as infraestruturas da própria cidade. Muitos dos estádios, aliás, são municipais, é valorizar o seu património. E depois é aquilo que eu digo, hoje está cedido a uma equipa da Liga 3, mas depois temos as seleções jovens de Portugal que podem andar por esse país todo a jogar criadas as condições, tudo é possível, não é? Tem os requisitos mínimos para fazer um jogo internacional. Eu acho que isto, lá está, o que eu costumo dizer é resumir. O futebol pode criar tantas sinergias económicas à volta do tecido da própria região, que é importante atrair a investimento internacional, criar postos de trabalho. Eu acho que está montado um boneco interessante, desportivamente, porque queremos uma liga inovadora, competitiva, mas também queremos criar várias sinergias em prol da própria Liga 3. Muito bem. E é de Liga 3 que vamos continuar a falar na segunda parte, neste caso na vertente esportiva, como falou o Helder. É já a seguir na segunda parte deste jogo económico.
Estamos na Cidade do Futebol para falar da Liga 3. Estamos com o Hélder Postiga, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, e também com o Diogo Luís, comentador do Jogo Económico. Diogo, estamos aqui a falar em off da Liga 3 e da capacidade que a Federação dá aos clubes de se organizarem, não só do ponto de vista desportivo, mas também noutras vertentes, não é, Diogo? Sim, sem dúvida. Há pouco o Hélder tocou naquele gabinete de apoio aos clubes, ou seja, nós olhamos para a Liga 3 e vemos desporto, mas é aquilo que falámos também na primeira parte, não é só o desporto que a Federação pretende desenvolver, e portanto este gabinete é fundamental para profissionalizar as estruturas, porque sem uma estrutura profissionalizada dificilmente um clube consegue ter consistência para se manter num escalão profissional. Aliás, nós vemos muitas vezes clubes que sobem e descem e não é por falta de qualidade desportiva, Sim. Tem a ver com a falta de capacidade organizacional, a falta de estruturas que apoiem, dos pequenos pormenores que muitas vezes nós falamos e que são por maiores e que fazem muita diferença depois dentro do campo. E, portanto, este apoio que dão no marketing para promover, para divulgar, que depois vai ser fundamental para atrair parte financeira, parceiros interessantes, a parte da gestão, a parte da comunicação, e saber comunicar hoje em dia é fundamental. Estamos a falar da diferença do século XX para o século XXI. Hoje em dia o mundo não é fechado, nós vivemos num mundo global. Qualquer coisa que aconteça aqui, daqui a 1 minuto ou daqui a 10 segundos está na China. E, portanto, esta vertente comunicacional é muito importante, e dotar os clubes de recursos ou de formatos, de situações que possam ajudá-los a desenvolver essas competências, naturalmente, que é muito bem visto, e acho que é algo que não é muito divulgado quando se fala da Liga 3, e portanto por isso é que eu estou a realçar aquilo que o Hélder falou, porque eu acho que este gabinete de apoio é fundamental para que os próprios clubes consigam criar uma estrutura mais consistente que lhes permita no futuro ter um crescimento muito mais sustentado. E esse gabinete de apoio é, de certa forma, complementar também com os cursos que a Federação disponibiliza para gestores de futebol, e que está muito direcionado também para aquilo que são as necessidades do futebol português. Antes de irmos para a parte desportiva, Hélder, queria focar aqui o aspecto das transmissões televisivas, que eu acho que é um aspecto absolutamente decisivo nesta Liga 3, que é a possibilidade dos clubes terem aqui jogos televisionados e as pessoas poderem ver em direto os heróis da sua terra, digamos. Que feedback é que têm tido por parte dos clubes relativamente às transmissões que têm feito no Canal 11? Muito positivo, aliás. Esse é um aspecto absolutamente decisivo, não é? Aliás, temos tido sorte, porque temos visto, de facto, grandes encontros, jogos muito competitivos, com muitos golos, aliás, grandes golos, mas a visibilidade, de facto, é um ponto muito importante. Como já referimos, estamos num patamar na antecâmara de uma liga profissional, que muitas vezes não tinha essa tal visibilidade. Todos os bons momentos estão guardados, os jogadores dão-se a mostrar, os próprios treinadores têm a possibilidade de mostrar a sua ideia, o seu processo de jogo. Aliás, há rumores que aliás, um treinador da própria Liga 3 poderá assinar por um clube da Primeira Liga, sinal que os clubes profissionais estão atentos àquilo que se passa na Liga 3, e esse é o nosso objetivo, porque a visibilidade não só vai entroncar na dimensão do clube, dimensionar o clube, mas também dar notoriedade às próprias autarquias. Lá vamos nós outra vez tocar na região, fazer os magazines com as pessoas, falar da gastronomia, do tecido empresarial, dar visibilidade aos pontos turísticos. Tudo isto, todo o ecossistema que o Diogo falava na primeira parte. Toda esta informação e toda esta visibilidade que nós podemos oferecer através do Canal 11 e de todas as plataformas da própria Federação são importantes para dimensionar a marca do próprio clube, da própria Liga 3, das próprias autarquias. Eu acho que todos temos a ganhar. O importante é que de facto, esta positividade continue a acontecer, porque é isso que o puro futebol continua a acontecer nesta Liga 3. Outro aspecto que é muito interessante nesta Liga 3 e que é um dos patamares, um dos objetivos desta Liga, é o desenvolvimento do futebol dos jovens dos jogadores portugueses, do futebol de formação. Existem várias equipas B a competir neste escalão. Até que ponto é que é importante criar, de facto, uma competição que já tenha este grau de desenvolvimento, para que estes jogadores estejam preparados não só para jogar na equipa B, mas depois, se calhar no outro fim de semana, poder saltar para a equipa A e não existir ali uma grande diferença, uma grande decalagem em termos daquilo que é a organização e todo o espetáculo desportivo que está em causa.
Este é outro tema que é importante. Esta Liga 3 também é montada, este espaço competitivo, também não só para as equipas B, mas também para o próprio jogador português. A competitividade aumentou, a qualidade vai aumentar. As próprias equipas B têm jogadores que já jogaram na Liga 3 e conseguiram já jogar pelas equipas principais, que esse também é um processo de desenvolvimento, mas sobretudo isso mesmo, que seja um espaço de afirmação do jogador português, do jogador que está naquele patamar que eu, aliás, falei com o Diogo Ganhoff, que acho que é o mais difícil, que é a transição do futebol jovem para o futebol profissional. E neste espaço competitivo vão encontrar equipas que já são batidas, vão ganhar novas experiências e depois tem a tal visibilidade, que os adeptos conseguem perceber a sua margem de progressão que têm atingido, desde o início da época até ao final. Os próprios treinadores, neste caso das equipas B, estão muito mais atentos àquilo que se passa e depois os jogadores das outras equipas têm um espaço de maturação tremendo e de visibilidade, que esse será o grande objetivo, é dar visibilidade ao jogador. Diogo, e viemos de uma época pandémica em que o futebol de formação futebol de formação e outras modalidades naturalmente nesse capítulo da formação estiveram envolvidos aqui em alguma incerteza e os jovens jogadores com grandes dúvidas relativamente àquilo que seria o seu futuro. Vês aqui a capacidade nesta Liga 3 de mostrar grandes talentos do futebol de formação em Portugal? Sim, porque não? Basta existir a qualidade. O que me parece é que se aproxima muito mais as condições de trabalho e eu acho que é fundamental terem boas condições de trabalho, porque estamos a falar das equipas B. Não é desprestigiante para um jogador de equipa B vir jogar numa Liga 3 sabendo que vai ser televisionado, que vai estar a ser ainda mais atento não só por parte dos seus dirigentes, mas também dos adeptos. E, portanto, se as coisas correrem bem, haverá maior pressão para o treinador o puxar para a equipa principal. E, então, é um espaço de afirmação. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é interessante, melhores condições de trabalho, os técnicos vão ter a tal visibilidade que o Hélder estava a dizer que é importante, vão poder mostrar o seu trabalho, que no Campeonato de Portugal não tinham tanto essa capacidade. E, portanto, acima de tudo, parece-me que é aqui um patamar evolutivo, bom para todos, para poderem aproveitar e, no limite, competição diferente. Eu acho que o Hélder tocou ali num ponto importante. Eu, no meu tempo, o Hélder acho que nunca chegou a jogar numa equipa B, mas eu joguei na 2ª Divisão B. E eu apanhei equipas que eram constituídas por cobras. Os cobras eram aqueles jogadores matreiros que não é que tivessem uma grande qualidade, mas conheciam o jogo e criavam dificuldades diferentes. E nós crescemos com essas dificuldades. Percebemos também como é que nos devíamos posicionar, não só a jogar bom futebol, passe, movimentos, mas depois havia ali coisas extra do jogo que nós tínhamos que adquirir se quiséssemos chegar lá em cima. E esta Liga 3 também, com certeza, que vai dar isto, porque não é só jogadores jovens, vai ser um espaço de afirmação para todos. Os mais velhos, se tiverem qualidade, também vão estar na Liga 3. Porquê? Porque as equipas querem subir divisão, vai haver competição. Então, os mais novos vão conseguir aprender muito mais, com alguma das manhas dos mais velhos, que são importantes para depois, quando chegarem ao escalão principal, e no limite, quem vai ganhar é a competição, porque vamos ter jogos mais competitivos, não só totalmente bem jogados, mas também com outros condimentos que são fundamentais dentro do mundo do desporto e dentro do mundo competitivo. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que pode ser aqui um coquetel muito interessante esta Liga 3 e espero que continue a ter o sucesso que está a ter. Temos aqui uma componente também muito interessante, que é esta mistura na Liga 3 de equipas B, equipas de terras mais pequenas, mas depois os clássicos, as equipas, temos a União de Leiria, Vitória de Setúbal. Até que ponto é que é importante ter estes emblemas que, naturalmente, por circunstâncias infelizes, acabaram em divisões inferiores do futebol português, mas até que ponto é que é interessante para uma Liga 3 ter aqui este peso histórico de emblemas como Leiria e como Vitória de Setúbal? Eu habituei-me a crescer, a ver futebol com estes emblemas e que agora estão nesta Liga, não é? Sim, clubes como os que referiste, clubes com grande história, são determinantes. Aliás, são os clubes que fazem a Liga. Claro. Um bocadinho de história também é bom, não é? Também é importante. Mas, sobretudo, é a competitividade que existe. Se nós resumirmos estes meses que já passaram de competição, notamos que o que mais salta à visão do adepto é a competitividade que existe em todos os jogos. Não percebermos qual vai ser o resultado final. Muitas vezes acontecia no Campeonato de Portugal, resultados muito dispares. E a competitividade existe neste patamar. E esse é um grande objetivo que nós temos alcançado. Espero que assim continue, com muitos golos, com muita qualidade no próprio jogo. E nisso não me volto a referir que é importante os bons relevados, porque
os atores principais fundamental, não é? têm A melhores parte dos parques relevados. para mostrar essa tal qualidade, mas é importantíssimo, porque eu acho que um clube como a Vitória de Setúbal, pelo passado que teve, do Leiria, do Amora, do Lourosa, do Faf, eu podia resumir todos têm histórias bonitas para contar. Claro. Eu acho que a Liga é mesmo feita dessas histórias e dessas vivências, desses bairrismos que existem, porque de facto há grande rivalidade entre alguns clubes. Eu já estive presente em muitos estádios da Liga 3 e noto que de facto vivem aquilo com grande intensidade. Não é só nos chamados grandes que muitas vezes nos focamos, mas ir ver um jogo da Liga 3 muitas vezes nota-se que há rivalidades muito giras. Diogo, esta parte histórica também é muito importante, não é? E, repara, é importante porquê? Porque o Setúbal, por exemplo, falaste de Setúbal-Leiria. Leiria não tem tanto o apoio da cidade, portanto é um clube que tem que fazer ali um trabalho extra, mas nunca teve. E, portanto, se quiser crescer, pode crescer de uma forma diferente daquilo que já foi. O Setúbal é um gigante adormecido, porque a cidade de Setúbal gosta mesmo de futebol. Portanto, tem uma motivação extra, o facto de ter a tal visibilidade, apesar de ter descido divisão, continua a ter visibilidade dos jogadores e tem o objetivo de chegar lá acima. Mas depois há os outros que querem destornar estes grandes nomes. Porque é que há de ser o Setúbal ou o Leiria a subir e não é o Faf ou o Torriense. Claro. Portanto, isto cria aqui uma motivação adicional, um interesse também adicional na competição, se for bem trabalhado, como o Helder disse, a tal comunicação que eu acho que é fundamental, não só de quem gera a competição, mas também dos próprios clubes, e a rivalidade boa. E eu acho que a rivalidade boa é que faz muita falta em Portugal, porque a rivalidade boa traz pessoas aos estádios, e o trazendo pessoas aos estádios faz com que isto tudo comece a crescer de uma forma diferente, e em termos culturais também, gostar do jogo pelo jogo, gostar da cidade, gostar dos jogadores, apoiá-los, mas também gostar do jogo. Eu acho que, eu falo por mim, se calhar o Helder também, temos a paixão pelo jogo, a paixão do futebol existe, mas a paixão pelo futebol é mais forte do que a paixão clubística, porque nós gostamos mesmo é do jogo e de ver jogar bom futebol e de ver bons golos e batemos palmas, e eu acho que isso também tem que começar a ser enraizado, e acho que a Liga 3, em termos comunicacionais, também pode começar a desenvolver esta característica em Portugal. E existe um grande respeito entre os clubes. Inclusive, eu vou dar um exemplo muito prático. No início da época, houve alguns estádios que estavam com pequenos atrasos e os clubes disponibilizaram para ceder os próprios estádios para irem jogar, para trocarem. Por isso, eu acho que, de facto, existe a tal rivalidade que é histórica, certo, mas os clubes percebem que esta liga os vai fazer crescer, então temos que ser, muitas vezes, estar disponíveis uns para os outros. E isso tem acontecido. Há que dar mérito também aos clubes, porque, de facto, este ambiente friendly é importante para que seja uma competição positiva. Há aqui a noção que, para crescer, têm que crescer todos juntos e no mesmo caminho. Já a seguir, vamos para uma edição muito especial das escolhas da semana neste Jogo Económico. Estamos de volta para a terceira parte neste Jogo Económico, para uma edição muito especial das escolhas da semana, hoje com o Diogo Luís, que se mantém nas escolhas, e com o Helder Postiga a dar-nos o seu número, os seus números e o seu protagonista desta semana. Começo precisamente pelo Helder. Helder, aqui para o número, escolheste o 164. Porquê? Sim, primeiro porque o tema à volta da nossa conversa foi a Liga 3. Falo da essência do jogo, que é o golo. E é o número de golos marcados até o momento na Liga 3, até à quinta jornada. Demonstra bem a qualidade que existe para acontecer o tal golo. Temos uma média por volta dos 3 golos por jogo, e isso demonstra bem a qualidade dos intervenientes, a competitividade que existe, e é isso que queremos aprimorar e melhorar. Mas para já fica esse número que eu acho que é um número de respeito numa competição que está no seu ano zero. Muito bem, 164 golos, destacados aqui por um goleador da nossa seleção e do futebol português. Diogo, vamos passar para o teu número. O número que traz esta semana, 40. É o 40, tem a ver com uma atitude que, salvo erro, foi o Reguilon que começou no minuto 40, para o jogo, avisou o árbitro que estava um espectador a ter um problema. Isto tem a ver muito com a forma como se vive o futebol em Inglaterra, que eu acho que era importante que em Portugal também se seguisse. Culturalmente acho que faz a diferença. Um jogador perceber que alguém está em risco, estamos a falar da vida humana, e de repente para o jogo, avisa o árbitro e todos acabam por unir os esforços no sentido de tentar ajudar aquela pessoa que estava a passar por dificuldades. Isto também tem a ver não só com os valores que se pratica em Inglaterra no futebol, mas também com os valores que nós queremos do desporto. Solidariedade, respeito, algo mais. O desporto é importante, mas não é uma guerra, há fatores mais importantes. E, portanto, acho que é um grande exemplo e fica novamente como um momento muito bonito da Liga Inglesa, e que eu gostava que se vivesse em Portugal, não pelas más razões, mas pelas boas razões,
Ou seja, que houvesse o tal respeito pelos espectadores, que os jogadores lutassem dentro de campo e que cá fora as palavras fossem palavras no sentido de tornarem o futebol mais interessante, mais positivo, e não tanto por as más razões que muitas vezes vamos falar em Portugal. Nós estamos sempre a falar disto, mas eu acho que é importante, porque culturalmente, se nós tivermos uma atitude diferente, eu acho que a nossa Liga tem muita capacidade para atrair melhores investidores, e com melhores investidores nós temos capacidade para formar melhores condições de trabalho, melhores plantéis e sermos muito mais competitivos, não só internamente, mas também externamente. E provavelmente ainda resquícios da situação que aconteceu com o Christian Eriksen no último europeu e que foi de facto um momento marcante. Temos aqui um outro número. Hélder, queres trazer-nos aqui o número 29? O 29 é um momento um bocadinho parecido com o que o Diogo referiu, tem a ver com o fair play, do momento trágico que um jogador do Vitória de Setúbal viveu recentemente, que é o número da sua camisola, que é o Zé Semedo do Vitória de Setúbal, onde foi respaldado pelo seu público, pelos seus adeptos, num ato de facto de louvar no momento difícil que o jogador atravessa. Eu acho que devemos, de facto, passar uma mensagem de positividade a um jogador que passou um momento complicado e depois perceber que muitas vezes o futebol também tem destes momentos positivos e nos traz algum alento. Eu acho que fica esse momento para a memória. São momentos, de facto, marcantes. Passamos então para os protagonistas. Diogo, tu trazes, e já ia antecipar aqui a tua escolha, Diogo, trazes aqui o treinador do Sporting numa semana europeia. Não sabemos ainda o resultado do Benfica, estamos a gravar precisamente no dia em que o Benfica vai receber o Bayern de Munique, mas para já, em 3 jogos, tivemos aqui 2 vitórias muito importantes. Sim, também podia trazer Sérgio Conceição, mas eu trago o Ruben Amorim, porquê? Porque o Sporting não tem a dimensão europeia do Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, e porque me parece que o Ruben Amorim conseguiu mexer bem com a mente dos jogadores, porque a verdade é que os últimos jogos não foram muito conseguidos, retirando o da Alemanha contra o Dortmund, em que o Sporting perdeu 1-0 e dividiu mais o jogo, mas quem jogou futebol sabe que muitas das vezes as experiências acabam por funcionar dentro de campo. E a forma como o Ruben Amorim conseguiu libertar os jogadores, num terreno difícil como é o Besiktas, sobretudo pelos adeptos, pelo clima que criam à volta do campo e como se percebeu que estavam a criar durante o jogo. O Sporting foi sempre uma equipa consistente, tranquila, a saber muito bem o que é que deveria fazer. Não foi perfeito, mas foi quase. E, portanto, eu valorizo muito o papel de um treinador, porque é ele que acaba por mexer muito com os jogadores, não só na escolha da estratégia, na escolha do sistema tático, na análise ao adversário, mas sobretudo depois nas mentes. E conseguir fazer com que os jogadores do Sporting entrassem no terreno do Besiktas confiantes, que as coisas iam correr bem, a cumprir o plano traçado, foi fantástico, e o Sporting mereceu vencer por 4-1, e ainda bem, deu um pontapé naquelas exibições menos conseguidas, e muito disso é mérito não só dos jogadores, mas, em minha opinião, também de Ruben Amorim. E temos aqui Sporting e Porto a perfilarem-se e a não deitarem a toalha ao chão relativamente àquilo que é o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Sem dúvida, e o Sérgio Conceição também, o Porto fez um grande jogo também com o Milan, e é importante dizer, ele também tinha perdido por 5-1 frente a um Liverpool, mas do Porto nós já esperamos isto, porque o Porto é a equipa Champions em Portugal, e portanto os dois clubes aproximaram-se mais. O Sporting neste momento vai ter que lutar contra um rival que não estava à espera, contra o Dortmund, que também foi atropelado pelo Ajax, e o Porto colocou-se numa boa posição porque tem os mesmos pontos que o Atlético de Madrid, vai receber em casa, e portanto há sempre esperança, e é importante haver esperança, e sobretudo é importante somar pontos para o ranking português, e ao mesmo tempo, em termos financeiros, estamos a falar de 2,7 milhões de euros, que dão muito jeito à liquidez do Futebol Clube do Porto e do Sporting, e portanto tem sido uma grande jornada. Esperemos hoje que o Benfica também consiga fazer um bom resultado frente a uma grande equipa que é o Bayern Munique. Estamos a meio precisamente desta fase de grupos. Fechamos com a escolha de protagonista do Hélder Postiga, que é a Seleção Nacional de Futsal. Hélder. Sim, o meu protagonista é coletivo. Eu acho que falar um bocadinho da Seleção Nacional Feminina de Futsal, porque iniciou da melhor maneira esta fase de apuramento para o Campeonato da Europa, com uma vitória sobre a Eslovénia, e eu acho que temos que falar um bocadinho da diversidade que existe no futebol. Muitas vezes damos ênfase ao futebol 11, depois temos o futsal, que recentemente fomos campeões do mundo, temos o futebol de praia, e o futebol feminino tem tido um crescimento tremendo. Eu acho que hoje demos mais um passo importante naquilo que é a sustentabilidade do próprio futebol feminino. Eu acho que o meu protagonista coletivo da semana será o futebol feminino de futsal. Muito bem. Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Hélder, muito obrigado por nos receber aqui na Cidade do Futebol, na Casa das Seleções e na sede da Federação Portuguesa de Futebol.
todo o sucesso para a Liga 3 e cá estaremos para acompanhar os grandes jogos desta competição. Mais uma vez, muito obrigado. Fechamos assim o Jogo Económico desta semana. Voltamos na próxima semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.